Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui junto de vocês para falarmos sobre o trabalho de iniciação científica e hoje com uma temática que é curiosidade de muita gente. Muita gente já tem, muita gente já atualiza, às vezes tem algumas dúvidas, muitos estudantes ainda não têm, e é uma ferramenta extremamente necessária para quem quer se engajar na vida de pesquisador, que é o currículo Lattes. Então, hoje nós vamos falar sobre o currículo Lattes. E vamos trazer uma abordagem inicial para quem realmente ainda não tem cadastro. Vamos falar como faz esse cadastro, qual é a importância do currículo Lattes, por que ele existe. É um currículo que faz você se mostrar existente na vida acadêmica e na vida científica, no mundo da pesquisa, é, na verdade, a sua identidade. O currículo Lattes, ele é chato? Ele é chato, mas necessário e fundamental para a carreira acadêmica. Para que ele serve? Ele serve para sinalizar que você está no mundo acadêmico-científico para outros pesquisadores, que você existe para pesquisa, e o currículo Lattes, ele passa a ser o seu cartão de visita, a sua identidade de pesquisador. Então, é muito importante ter o currículo Lattes. Para participar do processo seletivo na área da educação, ele é fundamental. Você não consegue passar ou participar de um processo seletivo para dar aula em concurso ou algum evento público para se efetivar como servidor se você não tem um currículo Lattes, porque ele é que vai mostrar para as pessoas que têm interesse de te contratar nos processos de entrevista quem é você. Antes mesmo de você participar de uma entrevista de seleção, quem for te entrevistar, ele primeiro vai conhecer o seu currículo Lattes, para saber quem você é, se você tem produção, se você tem articulação na academia, durante a sua vida de graduação, se produziu, que tipo de aluno acadêmico você foi, porque isso diz muito de quem você é como profissional nos dias atuais, para quem está te selecionando ou te entrevistando. Então, está aí uma ferramenta indispensável que se pensa em engajar nessa vida de pesquisa acadêmica, a primeira coisa que precisa ser feita é o cadastro e alimentar diariamente, constantemente, o seu currículo Lattes. Então, ele serve para tudo isso, para processo de seleção, para dizer que você existe na vida acadêmico-científica, que você é pesquisador, para participar de projetos que concorrem fomentos, às vezes do governo, você precisa dizer que tem uma fundamentação teórica, que tem produção, que tem competência, e o currículo Lattes ele vai representar tudo isso para aquelas pessoas que vão buscar o seu perfil no currículo Lattes, na plataforma Lattes. Tá? Então, se você for bolsista, também isso entra no currículo Lattes, e quando você é bolsista, você já sai na frente quando tem o seu currículo Lattes preenchido. Então, nós já conversamos a respeito disso, da vida acadêmica, do TCC, quando se começa no ensino médio, né, na educação básica, no ensino médio, nos cursos técnicos a nível médio, você já pode ter o seu currículo Lattes, antes mesmo de pensar no seu projeto de pesquisa a ser desenvolvido. Porque, à medida que o seu currículo Lattes ele já existe, você vai só alimentando ele, à medida que participa de eventos, que publica documentos, que elabora o seu projeto de pesquisa, isso tudo vai entrando no currículo Lattes. Como eu falei no início, ele é chato. Por quê? Às vezes ele trava, às vezes, enquanto você está preenchendo, ele apaga, e isso acaba gerando um certo desconforto. Ele é super simples de se cadastrar, mas ele é chato, às vezes, de ter que alimentá-lo se tem muitas titulações, muitos certificados, muitas declarações para fazer o lançamento de uma só vez.
E como muitas vezes isso não é alertado para os alunos na sua vida acadêmica, na sua trajetória escolar, quando se percebe que precisa ter o currículo Lattes, caramba, você já perdeu a oportunidade, você já perdeu momentos de evento que participou, que não pediu declaração, já perdeu momentos de certificação, de eventos que você participou, que tinha direito certificado e às vezes você nem ligou, deixou para lá. Sabe aquelas disciplinas da graduação que às vezes exige que se tenha aulas ou horas complementares, tipo seminário, você precisa ter 15, 20 horas de complementação extra sala de aula, extra curso acadêmico, que precisa acumular e você tem que apresentar uma declaração, apresentar um comprovante de que participou de eventos. Então, muitos alunos cumprem as disciplinas que exigem essa carga horária complementar de atividades extras na graduação, mas depois ele esquece, perde o certificado, guarda, não sabe onde guardou. Tem gente que faz só para ter nota. Esses certificados, você está perdendo a oportunidade de mostrar que tem aí um currículo, colocar no seu currículo esses eventos, essas certificações que, às vezes, muitas vezes, o aluno cumpre só para ter nota na graduação, porque é uma exigência da disciplina. Só que ninguém te avisa que esses certificados não é só para cumprir obrigação da disciplina, eles são comprovantes para o seu Lattes. Então, se você não sabia disso, fica aí a atenção, a dica para que você coloque tudo aquilo que está aí aprendendo, participando de eventos, participando de várias situações que pode ser comprovado no currículo Lattes. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal que está chegando, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Dando sequência. Então, para criar o Lattes, primeira coisa que você tem que ter, como eu falei, ele é chatinho, você precisa ter paciência. Por quê? O sistema, ele é simples, mas ele pode travar, ele pode ficar lento, ele pode dar erro, entre outras situações. De uns tempos para cá, isso tem ocorrido bastante. Então, a primeira coisa é ter paciência. E as dicas que eu trago para vocês para se cadastrar, você vai lá no Google, digita Lattes CNPq. E aí vai aparecer umas janelas para você fazer o preenchimento e eu chamo muito atenção para que você não erre o seu CPF. Não erre os outros dados também, mas o CPF, ele é muito importante que seja preenchido de forma corretamente. Se você errar o CPF, vai ter muito trabalho, porque o Lattes, ele tem ligação direta com a base de dados da Receita Federal. E se você erra o CPF, esse cruzamento de dados, a hora que a plataforma Lattes bate com seus dados na Receita Federal, se dá incoerência de CPF, pronto, você trava o seu cadastro no currículo Lattes, você não consegue preencher ele de forma terminar, concluir o preenchimento, ou se você termina o preenchimento, depois não consegue acessar. Então, é importante não errar nada, mas principalmente o CPF no ato do cadastro do currículo Lattes. Na hora de colocar foto, depois eu vou abrir aqui para vocês o currículo, para simular um cadastro, para vocês verem como é. Cuidado, porque é uma foto profissional que vai ser colocada lá no Lattes. Então, nada de fotos com óculos de sol, óculos de grau, sim, mas óculos de sol, nada disso. Nada de colocar fotos fazendo poses diferentes, né? Gesticulando, copo de cerveja, com cigarro, fazendo biquinho ou outros gestos surpreendentes que não caracterize o seu perfil profissional, de pesquisador. Então, como o nome já diz, a foto ela é profissional. Então, tomem muito cuidado nas fotos que vocês postam
no currículo Lattes, né? Evita os bichinhos de estimação, tudo bem que eles são fofos, são umas gracinhas, mas não precisa. Então, coloque já alguma coisa quando fizer o cadastro, né? Quando você entrar, colocar lá seus dados, o CPF sem erro, aproveita para dar uma passeada, para ver o que ele vai te pedir, o que ele vai te exigir, e já deixa lá alguma coisa. Ah, Silvia, o que eu posso deixar no currículo Lattes nesse meu primeiro acesso, nesse primeiro cadastro? Assim que você entra no currículo, ele pede para você colocar lá o seu texto de apresentação. Esse texto de apresentação ele vai aparecer junto à sua foto e é fundamental porque ali é um resumo do pesquisador que for querer saber mais a seu respeito, ou de um colega também, que às vezes vai buscar informação no seu Lattes, para muitas vezes aperfeiçoar o dele. Então, esse resumo faz com que a pessoa olhe e veja rapidinho ali quem você é. E também vai despertar o interesse nela, se ela quer ver mais a seu respeito, sobre os trabalhos que você colocou no Lattes, ou se não, ali, de repente, já atende para a necessidade que a pessoa tem de buscar informações sobre você. Então, esse texto inicial, esse texto de apresentação do Lattes, ele tem que ser um texto sucinto, mas, ao mesmo tempo, que caracterize todas as suas formações acadêmicas e profissionais de forma rápida e aquelas que são consideradas por você e para o objetivo que você quer de trabalho, de carreira, de pesquisa, mais importante. Então, você vai destacar ali nesse texto de apresentação inicial no Lattes. A ordem, normalmente, são as das mais recentes, as mais atuais, das mais importantes, para aquelas que não são tão atuais e não são tão importantes. Se não são tão importantes assim, você não precisa colocar se tiver muita coisa. Se você ainda não tem muita coisa para colocar no Lattes, então coloca lá, resume sim o texto de apresentação, mas coloca as informações pertinentes, porque está em fase de alimentação do Lattes e, por enquanto, pode acontecer de não ter ainda muita coisa para colocar. Então, esse texto já é algo que pode ser apresentado para um pesquisador, para alguém que tem interesse no seu perfil, que queira trabalhar com você, porque tem muitas pessoas que também têm interesse de trabalhar com pessoas que estão iniciando na vida acadêmica, mas ela precisa já ter iniciado de alguma forma, não só com texto de apresentação, mas com outras formações, a formação que ainda está em curso, isso entra também no Lattes, alguns trabalhos que já foram elaborados e alguns domínios que você já tem, mesmo que não tenha publicado, que não tenha divulgado. Ah, Silvia, mas você disse que precisa ter certificado, precisa ter declaração, sim, e precisa também ter o notório saber. Tem coisas que às vezes você não tem certificado, não tem declaração, mas você tem o conhecimento e pode comprovar a partir de uma entrevista que tem esse conhecimento. Por exemplo, você participa de uma banca, de um processo seletivo de algo na área da pesquisa que precise do idioma inglês. Mas você aprendeu inglês nativo, aprendeu inglês viajando, com cultura, com intercâmbio, não tem um certificado. Não posso colocar isso no Lattes? Pode, você pode e deve. Coloca no Lattes e justifica que foi a partir de intercâmbios que você realizou que o seu inglês ele foi se desenvolvendo de forma fluente. Na hora da entrevista, pode acontecer, por conta dessa justificativa, o entrevistador começar a falar com você em inglês. E aí você vai ter que mostrar para ele que aquilo que foi colocado no Lattes, embora não tenha uma comprovação documental, tem uma comprovação prática, que é a sua fluência em respondê-lo em inglês, já que você colocou no Lattes que sim, você sabe o inglês, apesar de não ter um certificado, de não ter um curso, mas tem a vivência. Isso não é jogado fora. Isso é só um exemplo, entre outras coisas também que pode acontecer para alimentar o Lattes. Então, dando sequência aqui. Conforme eu falei,
nessa primeira situação de cadastro, passei pelo Lattes para ver o que ele vai te perguntar, porque você já terá uma prévia na sua cabeça daquilo que precisa ser organizado para ir alimentando. Vai precisar de um tempo para separar os seus certificados, as suas declarações, para, de repente, começar a descrever em tópicos aquilo que você sabe fazer, mas que não tem comprovação, mas se alguém te pedir na prática para mostrar, você será capaz de demonstrar como aquilo pode ser feito a partir da sua vivência e da experiência, e também correr atrás de diplomas, certificados, declarações e outros documentos de cursos que fez, mas que não foi solicitado na época, porque você não tinha o Lattes, não precisava ainda do Lattes para preencher. Na verdade, precisar do Lattes, a gente precisa desde o momento que a gente percebe que pode cair na carreira acadêmica, na vida de pesquisador. Se for da área da educação, isso é muito forte para quem trabalha com educação. E quando eu falo educação, não estou falando só de professor, mas estou falando daquelas pessoas que trabalham em instituições educacionais e que muitas vezes também nem é escola. Se você trabalha com ensino, com processo ensino e aprendizagem, isso não é exclusivo da escola, não é exclusivo do professor, fatalmente você tenderá a ir para a área, para a carreira acadêmica de pesquisa. Então, o Lattes ele é extremamente necessário antes de você pensar em projeto, pensar em TCC, porque o TCC ele já pode ser um produto de produção pública, de publicação, que pode ser colocado já lá no seu Lattes. Então, separe todos os seus certificados, diplomas, titulações, declarações, organize-as por datas, por ordem de data, para te facilitar na hora do cadastro lá no Lattes. E, como eu falei, de novo eu repito, como o Lattes é chatinho por causa de travar, cair, falhar, para não ter perda nas atividades em que estão sendo lançadas, a sugestão que eu dou é que digite no Word todas as suas titulações, pensando que você já foi lá no Lattes, já fez o seu cadastro, já passeou pela plataforma, viu os tipos de pergunta que ele vai fazer para você e aquilo que hoje você tem competência para responder, tem declarações, tem como comprovar, fechou o Lattes, agora, num outro dia, num outro momento, ou se ainda assim tiver disponibilidade naquele dia, abre o Word, organiza lá todos os seus documentos e comece a lançar no Word, a digitar no Word os títulos, com data, os temas desses títulos, para depois você só recortar e colar lá no Lattes, que isso vai facilitar bastante, porque se a plataforma cair e fechar enquanto você estiver lançando, não terá grandes perdas, vai perder uma coisa ou outra, porque a maior parte estará lá no seu documento no Word. Tá? Então, mantenha sempre o Lattes atualizado, depois que você conseguir fazer o lançamento de tudo que você tem, tudo que lembrou, tudo que é possível, né, que está lá no Lattes, as sugestões do que você tem, do que você não tem. Agora, a partir de agora, você está kit com a plataforma Lattes. Então, mantenha-se atualizado para ir alimentando o Lattes à medida que participou de uma palestra, ou fez uma palestra, fez a apresentação de um trabalho, participou de um evento, participou de um programa na instituição que você estuda ou que você trabalha, né? E eles não dão certificado, Silvio. Eu participei, mas eles não dão certificado. O que eu faço? Peça uma declaração. Você pode pedir uma declaração. Silvio, eu fiz um curso, mas eu larguei o curso pela metade, eu não tenho nada desse curso. Converse com a instituição, vê se ela pode te dar uma declaração, pelo menos até onde você fez. Uma declaração de participante. Ela tem o mesmo efeito de concluinte? Não, não tem o mesmo efeito de concluinte, sou honesta em dizer para você, mas já é alguma coisa que pode ser alimentado lá, colocado lá no seu Lattes, para as pessoas verem que você corre atrás, que você busca e que você está em constante exercício
da área que foi escolhida para estudar, para ser pesquisador. Tá? Então, a formação acadêmica, então, algumas atas, vou destacar para vocês algumas atas importantes que tem no Lattes para quem está iniciando a sua alimentação. As principais atas é a autoapresentação, essa que eu já falei de início para vocês, que ela é muito importante, sintetiza quem você é para quem está te buscando. Logo em seguida, a formação acadêmica. Ah, Silvia, eu estou fazendo a graduação, mas eu não terminei ainda. Ah, Silvia, eu estou fazendo ensino médio, ou curso técnico, mas eu ainda não terminei ainda. Você lança a data de início e coloca lá em andamento. A pessoa vai ver que você ainda está em curso, mas já tem o seu Lattes lá sendo alimentado. Outra aba importante do Lattes é a formação complementar. Então, essa formação complementar, você pode colocar todos os eventos em que você participa de curta duração, né, com carga horária baixinha, mas que você tem certificado, que possa comprovar. Normalmente, essas formações complementares, a carga horária ela vem no certificado. E isso é importante, porque lá no Lattes ele vai perguntar a carga horária, e você precisa saber qual é a carga horária para colocar lá. Em uma declaração, normalmente não vem uma carga horária. Né? Então, se você faz um curso de participação, um evento de participação, se não tem a carga horária, essa parte ela vai ficar em branco. Então, é interessante você colocar na formação complementar as certificações que têm carga horária, para dizer ali o tempo, a carga horária que você participou daquele evento, daquela atividade. A outra aba importante é a atuação profissional. Você vai dizer na atuação profissional a sua experiência com ou sem remuneração. Tem muita gente que acha que na atuação profissional só posso colocar as atividades em que eu fiz, que fui remunerado, os trabalhos, com vínculo, com carteira assinada. Não. Os trabalhos sem remuneração, muitas vezes, eles têm até um valor maior do que aqueles que você faz com remuneração. Porque o trabalho que você executa com remuneração, a contrapartida é o dinheiro. Aqueles em que você é voluntário, em que faz por prazer e por gosto, isso já mostra para quem foi te buscar no Lattes que você é uma pessoa que trabalha desenvolvendo gosto e prazer naquilo que você faz, e que aquela área da pesquisa que, de repente, foi escolhida por você, é onde você realmente vai dar o seu melhor, vai se desenvolver, porque você faz aquela tarefa, aquela atividade, sem a contrapartida da remuneração, por puro prazer e desejo de executar. Então, vale a pena você alimentar o Lattes aí com esse tipo de experiência, com ou sem remuneração. O que entra também, que muita gente não sabe no Lattes, são os estágios remunerados, mais o estágio curricular supervisionado, em que você desempenha na sua graduação, também pode entrar. Se você faz o estágio, você está praticando, exercitando algum exercício, algo que é importante para a sua formação profissional. Então, você vai complementar o seu currículo Lattes dizendo lá que está desempenhando ou que realizou estágio na área A, B, C ou D, fazendo atividade X. Isso, então, conta ponto para você também. Se você é aluno bolsista, o bolsista, normalmente, ele também tem uma contrapartida. Ou ele é bolsista porque ele se destacou em alguma outra escola, ou na própria escola ou instituição em que ele está estudando, ou ele é bolsista porque ele ganha a bolsa como contrapartida, porque ele auxilia professores em pesquisa. Enfim, o bolsista, ele raramente é simplesmente bolsista sem uma contrapartida dada pelo estudante. Então, isso é positivo, colocar no Lattes que você é bolsista e a troco de que você ganhou essa bolsa, se for algo que vai te acrescentar. Então, já dissemos aí, experiências profissionais com ou sem remuneração é bem-vindo na atuação profissional, na aba atuação profissional no Lattes. Os estágios, mesmo os supervisionados curriculares, ou os estágios remunerados, ou os estágios que você faz simplesmente para ganhar experiência, bolsistas institucionais e voluntários.
aquelas pessoas também que trabalham com monitoria, é importante você destacar também na atuação profissional, porque os monitores eles também são muito bem vistos pela sociedade pesquisadora, pelos cientistas, porque normalmente quem é monitor são pessoas que se destacam na sua turma e passa a ter uma postura de co-orientador junto aos seus professores ou junto à instituição. Ele está ali fazendo a mediação entre os seus colegas de turma, os seus colegas da escola ou do projeto, e o líder do projeto ou o professor ou a escola. Então, ponto positivo, desde que você descreva essas ações, essas atividades que são realizadas por você como monitor. Outra aba interessante do currículo Lattes são os projetos. Então, você vai até o currículo Lattes, né, quando você faz parte do projeto de algum outro professor, de alguma outra pessoa, você abre o currículo Lattes dele, você tem que aprender, se não sabe, buscar o Lattes dessa pessoa, um nome completo, com nome e sobrenome completo do professor ou do líder do projeto, já é possível você fazer uma busca do currículo dele. Abre o currículo Lattes do líder desse projeto, você vai copiar e colar do currículo Lattes dele tudo que ele faz, todos os desempenhos, todas as atividades que são realizadas dentro do projeto, e vai colar no seu, a sua aba projetos, você vai lá e cola tudo que precisa, tudo que tem lá no currículo do líder, dentro desse projeto que você faz parte, no seu currículo Lattes. Onde aparece líder ou coordenador, você vai se selecionar como membro, porque você não é líder nem coordenador, você é membro. Simples assim, e pronto, está cadastrado você sendo um membro de um projeto em que faz parte, onde fulano de tal é líder, né? Então, simples assim. Percebe que é necessário, muitas vezes, você linkar o seu currículo Lattes com de outras pessoas que trabalham ou que pesquisam junto com você. Outra aba interessante e muito importante no Lattes é a aba Produções, que é onde você vai colocar as suas publicações, os eventos, os periódicos, as palestras, as apresentações de trabalho, as organizações ou membros ativos dos eventos. Você, como membro ativo de um evento, você pode colocar nessa categoria publicações. Ah, Silvia, então, eu participei de um evento, como participante, eu assisti às apresentações, eu posso colocar nesse item produções? Não, aí você vai colocar numa outra aba, de repente até naquela aba que eu falei anterior, que é a de formações complementares, porque você participou como ouvinte. Agora, se você foi membro ativo de uma organização, não foi você que organizou, mas você compôs, junto com os organizadores, tarefas, atividades, entregou ofício para determinadas instituições, para fomentos, para patrocínio, participou auxiliando a organização, passando listagem de frequência, verificando se os palestrantes estavam precisando de alguma coisa, organizando a dinâmica de digitalização do evento. Aí sim, você entra como um membro, um dos membros participantes de organização. Então, você pode se cadastrar aqui nessa parte de produções, porque isso conta como uma publicação sua. Uma outra coisa que tem sido muito valorizado no currículo Lattes, desde a pandemia para cá, são as entrevistas, as mesas redondas, os programas e os comentários de mídias. Isso mesmo, Silvia. Então, você quer dizer que se eu tiver um Instagram, um Facebook, isso entra no Lattes também? Depende, desde que o seu Instagram e o seu Lattes ele seja voltado para a área da pesquisa a qual você está interessado. Aí sim, não o Face de questões pessoais, que você mostra a família, não, esse aí é particular. O Instagram, que você também socializa com seus amigos, não, é igual a foto do Lattes que eu falei para você. A foto do Lattes, ela precisa ser profissional. Então, as suas redes sociais que podem fazer parte da composição do Lattes,
ela também precisa ser profissional, como se ele vai funcionar como se fosse um portfólio das atividades profissionais, dos trabalhos, das entrevistas, das rodas de conversa que são promovidas por você dentro das suas redes sociais. Aí sim, show para você na hora de alimentar o Lattes com esses dados, tá? Então, essa parte de produções que valoriza a entrevista, a mesa redonda, essa parte ela já tem sido valorizada já há algum tempo, mas ganhou um espaço extraordinário depois das atividades remotas, onde muitos eventos passaram a ser à distância e permaneceram assim, e a produção criativa que as pessoas começaram a ter em realizar e organizar os seus dados profissionais nas redes sociais. Então, você pode aproveitar nessa parte de projetos ou numa outra aba que existe também, que é educação e popularização da ciência e da tecnologia. Nessa aba, você pode colocar o website, pode colocar o Instagram, pode colocar o seu canal do YouTube, as lives que você produz, os cursos que você fala, que você participa, que você produz, as transmissões, desde que sejam todas elas profissionais voltadas para a área da pesquisa a qual você tem interesse, tá? Então, eu falei aqui da aba de produções, meio que articulei a aba de produções junto com a aba de educação e popularização da ciência e da tecnologia, e a outra aba é a participação em eventos e congressos, que também pode ser enriquecida. Veja bem, é bom tomar cuidado para não repetir, porque muitas pessoas, às vezes, se confundem com tipo de produção e, às vezes, coloca nas 3 abas. Na de produção, na de participação em evento e congresso e na da educação e popularização da ciência e trabalho, e tecnologia, desculpa. Não é para fazer isso. Ou o que você colocar em uma aba, você não vai repetir na outra. Então, vê bem, o que pertence à produção é tudo aquilo que você publica. O que vai entrar na participação em eventos e congressos são os eventos em que você assiste como ouvinte, né? Você vai colocar lá como ouvinte, você só foi assistir. Então, você não está produzindo, está adquirindo conhecimento. Então, entra na parte de participação em eventos e congressos. Também pode entrar quando você é palestrante, mas aí se você colocar lá nas produções, que também pode ser um campo em que você lança lá como produções, as palestras, as apresentações de trabalho, você não vai repetir na participação em evento e congresso, porque aí é uma produção que você fez e já colocou lá como produção, você não precisa repetir aqui na parte de eventos e congressos, tá? A educação e popularização, eu acho que já ficou bem claro, né? Tem vários itens lá, e o que tem ganhado aí um mercado mesmo, enriquecido bem o Lattes do pessoal, é essa parte aí das redes sociais. Então, olha o currículo Lattes de algum professor, é a referência que a gente dá, indica para você ir conhecendo e vendo como é que pegando alguns estilos para você ir produzindo, organizando o seu, de preferência de professores ou pessoas que você imagina que possa ser uma referência para a sua vida, uma referência profissional para você. Pode ser de colegas que são veteranos, que já estão aí na mesma estrada que você, só que há mais tempo que você, né? Outros que se aproximem do seu perfil, para você ver como é que a pessoa está se saindo, o que ela tem colocado no currículo dela, e que, de repente, você pode te dar ideia para você acrescentar no seu. Isso enriquece bastante. E tudo que é colocado no Lattes, você precisa comprovar. Por quê? Como eu falei, em algum momento alguém vai te pedir comprovação disso, você pode ter certeza. Então, só coloque no Lattes aquilo que você pode comprovar, com documentações ou com ações durante o período da entrevista, se existir a oportunidade da entrevista, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, você vai entrar no Google, né? Vai digitar lá, Lattes. Opa, já apareceu, a CNPq.
É a primeira opção que aparece aqui. Você vem na aba Cadastrar novo currículo. Aí você vai colocar seu nome, seu e-mail. Vamos colocar aqui. Brasil. Vou confirmar a senha. Foi. Então, aqui você vai colocar seu nome, o sobrenome, os dados pessoais, país, o sexo, cor, raça, o número de CPF, que não pode errar, é a identidade, o órgão emissor, a unidade federativa, a data de emissão, passaporte, se tiver, não é obrigatório, e tudo mais, nome da mãe, do pai. Aqui, isso aqui é uma novidade, né? O nome social, porque antes não tinha isso, e aí você vai dar prosseguir. E aí, rapidinho, você consegue cadastrar, quando ela está funcionando bacana, o seu Lattes. Aí eu vou entrar aqui para mostrar a vocês como é que a gente busca o currículo Lattes de uma pessoa. Então, é só colocar o nome inteiro aqui da pessoa, eu não coloquei o nome inteiro, eu coloquei o prenome, o sobrenome meu mesmo, e aqui eu já abri, vai aparecer esse texto aqui de resumo das principais atividades, ó, sempre da mais atual e as mais importantes para a mais antiga. Então, se eu quero abrir o currículo, eu venho aqui e abro o currículo. E aí vai aparecer tudo aqui, todas as minhas formações, todas as minhas complementações, e isso tudo aqui parece muita coisa, mas foi alimentado aos poucos. À medida que eu iria realizando uma atividade, isso ia sendo alimentado. Então, por isso que ficou assim. Não foi tudo de repente, mas confesso para vocês que no início deu bastante trabalho, porque eu não tive essas informações que hoje vocês estão recebendo durante o meu período de graduação, entende? Então, por isso, inclusive, que eu estou aqui, para que muitas pessoas não passem por isso. O melhor momento para se alimentar, não vai abrir. Eu queria mostrar para vocês os itens, cada um dos itens que eu mostrei para vocês, cada uma das abas importantes que eu mostrei para vocês no Lattes, que é possível, só é possível mostrar de forma mais discriminada se eu entro para atualizar. E ele não está deixando eu entrar para atualização, tá vendo? Então, por isso que tem que se ter bastante paciência com o Lattes. Então, é isso que eu tenho hoje para trazer. Eu queria muito mostrar as abas para vocês, ainda bem que eu fui falando pelo menos as mais importantes. Quem abrir o Lattes vai conseguir entender direitinho o que eu falei e colocar em prática, mas visualizar é muito melhor do que, de repente, eu só teorizar como eu falei. Mas, se não fosse isso, nem isso vocês teriam. A gente está aí mais ou menos em torno de quase 3 meses, né, falando sobre pedagogia de sucesso para pedagogos e não pedagogos, aí entramos para o trabalho de iniciação científica, e eu trago aqui hoje para vocês um curso com mentoria para falar sobre o trabalho acadêmico, para inserir a pessoa na vida acadêmica. Esse curso mentoria, ele traz uma ambiência para a pessoa que for participar. O que é ambiência? É uma sala, né, tipo essa aqui, reservada para se discutir, para falar, para conversar,
para esclarecer as dúvidas em relação ao trabalho de iniciação científica. A Silvia só vai esclarecer só sobre os trabalhos de iniciação científica? Não, outras perguntas que você queira trazer, que você queira perguntar, que às vezes você já fez o seu trabalho acadêmico, você já está pensando em fazer a especialização, ou está pensando em pular a especialização, já ir para o mestrado, ingressar no doutorado, e tem perguntas que se adiantam a esse momento de iniciação científica. É claro que esse espaço também é para você. Não vou me recusar a fazer, a te auxiliar ou a responder perguntas que, de repente, não estejam nesse roteiro aqui. Então, o que você ganha de bônus ao participar dessa imersão de um curso com mentoria? Você vai ganhar aulões bônus, que são aulas semelhantes, e algumas delas, essas que eu já venho apresentando a vocês, porque estas que estão disponíveis, elas brevemente, elas vão sair do ar. Você vai, na semana 0, receber informações e orientações específicas a respeito do currículo Lattes, o cadastramento, que vai ser feito passo a passo junto com você, para que você tenha o currículo Lattes, que você atualize o currículo Lattes, e aí sim, na primeira semana, você vai ter um acompanhamento aí da iniciação científica, por onde você começa a organizar o seu trabalho acadêmico-científico. Como organizar? Ah, Silvia, eu já fiz uma monografia, eu agora estou começando a organizar a minha dissertação. Possivelmente você já tem um orientador e, às vezes, você ainda não se entrosou com seu orientador, ou ainda você se entrosou com seu orientador, mas ainda está com dificuldade para colocar no papel as suas ideias, as suas organizações. Então, o espaço vai ser para isso. Esses atendimentos, a partir da primeira semana, vai ser num momento como esse, junto com outros alunos que vão passar por situações, por dificuldades semelhantes à sua, onde vai acontecer trocas e mais as complementações e indicações do meu olhar como aluna que eu fui, que eu sou, e professora, além de uma perspectiva também de orientadora, não do seu trabalho, mas de orientação de modo geral do que se pode fazer e do que é possível fazer no desenvolvimento do trabalho acadêmico, seja ele qual for. Então, na primeira fase, na segunda semana, você vai ver a primeira e a segunda fase da pesquisa, que é o tema e a delimitação do tema. Ah, Silvia, mas você já falou isso em um dos seus aulões. Aqui a gente aprofunda. Tudo isso que vocês viram, quem assistiu e me acompanhou, foi, na verdade, uma amostra do que espera por vocês nesse curso mentoria. Aqui a gente vai aprofundar com aulas inéditas, com aulas ao vivo, disponível para trocar experiência com vocês, criando uma comunidade de pessoas interessadas nas pesquisas e em se desenvolver na carreira acadêmico-científica. Então, a primeira fase é a delimitação do tema, e já entrando aí na mesma aula, falando e organizando, junto com você, a introdução e a justificativa. Eu tenho um método que vai orientar e facilitar muito a organização das suas ideias na elaboração do seu trabalho acadêmico-científico. Ah, Silvia, hoje em dia, até por questões éticas, eu quero aprender a desenvolver projetos, porque, de fato, eu quero trabalhar com a pesquisa, eu quero viver com a pesquisa junto da minha carreira profissional. Então, é fundamental você seguir por esse caminho e tomar as rédeas e propriedade da sua produção acadêmico-científica, e daí para frente até orientando outras pessoas, orientando futuros alunos seus, seja lá qual for a carreira em que você está pensando em pesquisar, em se desenvolver. Na fase
3 da pesquisa, a gente já fala sobre a metodologia da pesquisa, os procedimentos e processos, os tipos de pesquisa, os autores que vão dar suporte à tua escrita na hora de elaborar o passo a passo do desenvolvimento da sua pesquisa. Então, é uma semana aprofundada, onde eu também vou estar disponível para esclarecer dúvidas e para desenvolver junto com vocês essa parte tão importante, conhecendo os instrumentos de pesquisa, os tipos de pesquisa e os processos de desenvolvimento que são exigidos na metodologia da pesquisa. Na fase 4 da pesquisa, a gente vai ver os referenciais que fundamentam o seu trabalho, os teóricos, onde buscar, quais são os mais adequados, de que maneira eu posso ter acesso aos melhores referenciais teóricos para os tipos de pesquisa e para os tipos de tema que eu quero desenvolver, tudo isso numa aula, e também a minha disponibilidade para esclarecer dúvidas e para auxiliar vocês com questões que também possam ir além do roteiro dessa aula. Na fase 5 da pesquisa, trago aí como vou organizar os resultados e discussões. Veja bem, na primeira fase a gente entra com o tema, com a introdução e a justificativa, e lógico, dentro da justificativa aí, eu vou ensinar vocês como, a partir da justificativa, sem a preocupação de justificar o trabalho e, ao mesmo tempo, ter que pensar no objetivo da pesquisa, extrair o objetivo dessa pesquisa, o problema da pesquisa e a hipótese. Na terceira fase, a metodologia, como você vai desenvolver o referencial teórico que vai fundamentar essa justificativa e essa metodologia que você vai trazer para o seu trabalho, seja ele qual for. Na fase 5, os resultados e as discussões, já que você trouxe todo esse arcabouço, agora você tem que apresentar os resultados para o seu leitor e discutir esses resultados, como ser feito, como organizar os dados, como fazer a análise do conteúdo, a análise do texto, a análise do discurso, como é que eu faço isso, quais teóricos que vão me embasar em relação a isso. Isso tudo vai ser aprendido na 5ª semana, ao vivo, nessa sala, com um aulão, resultados e discussão. Na fase 6 e 7 da pesquisa, a gente vai organizar o referencial bibliográfico que você utilizou no seu trabalho, a partir de teóricos, a partir de apresentações que você assistiu, como eu coloco isso no meu trabalho a partir da ABNT ou a partir das normas que a minha, ou melhor, que a sua instituição dita que você precisa respeitar. Nesse aulão, vamos falar sobre isso e eu estarei disponível também para vocês, para a gente dialogar e ir esclarecendo dúvidas a respeito da organização desses referenciais, não só referencial teórico, mas os referenciais bibliográficos, que são os teóricos, mas os referenciais, simplesmente os referenciais, porque nas suas referências, eu já estou dando spoiler aqui, não necessariamente precisa ser bibliografia, você pode utilizar vídeos como referência, pode utilizar revistas, documentos, pode utilizar lives, como eu referencio isso, como eu cito, como eu coloco nas minhas referências esse tipo de trabalho que eu utilizei na minha pesquisa. É essa discussão que nós vamos fazer na 6ª semana, também aberto e disponível para discussão com você. Ainda dentro da fase 6 e 7 da pesquisa, vou orientá-los como fazer um cronograma de desenvolvimento do seu trabalho, se você estiver na fase do projeto, se estiver na fase do planejamento, que já está executando, um cronograma de execução, que vai facilitar você ir a campo, a organizar as suas pesquisas, a colocar a mão na massa, porque esse roteiro do cronograma, com datas previstas de início e término, para publicação, a partir daquilo que você estiver produzindo, porque automaticamente isso também já vai te auxiliando na organização das ideias para a escrita, também será discutido e trazido para essa 6ª semana aí, fase 6 e 7 da pesquisa. Na semana 7, a gente tem a mentoria bônus, que é a oficina.
já que vimos tudo isso no tete-a-tete, organizados, em grupo, discutindo, interagindo, e eu disponível para esclarecer as dúvidas além da aula e da mentoria para vocês, agora é a hora da gente colocar a mão na massa e ver realmente, juntando todas essas aulas, se isso aí dá um projeto, se dá um planejamento, se dá uma dissertação, ou um projeto para a dissertação, um projeto para ser submetido a um processo seletivo para a dissertação, para o mestrado. Essa oficina é um momento específico para isso. Como tudo que nós vimos antes foi ao vivo, na discussão remota, agora você vai participar dessa oficina com uma aula de orientação que será assíncrona. Como assim assíncrona? Será uma aula não ao vivo, não em tempo real, mas ela estará disponível para você com a organização de tudo que foi dito para que fosse feito em cada uma das aulas, com as orientações para você participar dessa oficina assincronamente e colocar em prática tudo que você viu. E aí sim, você terá um resultado prático do que eu estou oferecendo dentro do curso e mentoria para você. Então, você vai fazer a introdução, vai fazer o referencial teórico, a metodologia da pesquisa, o resultado de discussão, resumo, considerações e as referências. Você será capaz, quando chegar nessa fase, de conseguir tudo isso. Como assim, Silvia? Essa aula ela é bônus? Ela é bônus porque nós já estudamos, acompanhei vocês em mentoria, orientando e esclarecendo as dúvidas, e essa aula 7 ela não precisaria existir. Então, ela é opcional. Se você quer realmente ver se consegue ter algo prático, se eu consigo entregar para você e você consegue elaborar algo prático a partir desse curso mentoria, você vai participar dessa mentoria bônus. Vai concluir concretamente algo que você estudou e que você vai ver que, caramba, sofri tanto tempo com dificuldade para organizar as minhas ideias, para colocar no papel, e é simples desse jeito. Então, essa mentoria bônus é para te mostrar o como, ou melhor, o quanto tempo você tem perdido em ficar procrastinando o seu trabalho acadêmico. E aí, na 8ª semana, você tem a opção de entregar como tarefa essa atividade que você fez. Essa entrega ela vai ser combinada nessa mesma aula ao vivo aí. Essa entrega ela vai liberar para você um certificado de 120 horas de prática, de exercício e de participação no curso. Se você entrega a produção da mentoria bônus, que é a oficina, você libera, após 10 dias, o seu certificado, que é um bônus de participação num curso de 120 horas, que vai servir para você aí, para os seus eventos, para alimentar já o seu Lattes. Então, você já sai com 2 possibilidades aí de título para o seu Lattes, o certificado de 120 horas e também o trabalho de conclusão de curso, ou um artigo, ou um projeto, ou um planejamento, seja lá o que você vai querer desenvolver dentro desse curso, para participar de um evento e já publicar, para já começar a testar aí as suas habilidades de escrita acadêmica. É opcional você despachar, ou melhor, executar essa oficina. Se você não fizer essa oficina, você perde o direito ao certificado, porque o bônus da certificação faz parte da entrega desse projeto, desse plano, desse TCC. Então, você ganha o certificado, você foi capaz de produzir um trabalho. Como contrapartida, você tem aí um certificado de 120 horas. É a única atividade para liberar para você o seu certificado de 120 horas do curso. Maria Isabel Dias, tá? Ah, Silvia, eu já vi essas mentorias, não são aquelas, serão mentorias inéditas, você vai ter o prazer de assistir, que estarão totalmente voltadas para o trabalho acadêmico científico. Nossa, Silvia, quanto que é isso? Vai ser muito caro.
Olha, gente, estou na fase da pré-venda. O que é a fase da pré-venda? Significa que parte do curso está pronto e a outra parte está em desenvolvimento, principalmente priorizando esse grupo que tem me acompanhado no WhatsApp e que tem assistido às aulas, os aulões. Então, estou fazendo um mega desconto aí para o período de pré-venda e está saindo no valor de R$ 495 hoje, enquanto existir vagas. As vagas são poucas, porque eu sou uma só. Vocês observem que o grupo do WhatsApp, ele foi uma estratégia para eu ter organizado as pessoas para me conhecer, para elas saberem o que elas estão comprando, não comprar afoita, não comprar na emoção, não comprar na intenção de que, ai, caramba, eu vou comprar porque isso é importante. É importante, sim, mas vocês estão comprando um produto com uma pessoa que vocês têm acompanhado, que vocês sabem quem é, que vocês já conhecem um pouco. Então, eu fiz questão de mostrar para vocês o tipo de pessoa que eu sou, o trabalho que eu desenvolvo e muito mais vocês vão ver dentro do curso. Aquilo ali foi uma amostra. R$ 495. Silvia, quando que esse curso começa? A previsão dele iniciar é dia 24 de julho. Por que 24 de julho? Porque nas primeiras semanas são as semanas de bônus. É a semana em que o pessoal está retornando do período de férias. E nesse retorno do período de férias, o pessoal já começa a engajar na organização do trabalho acadêmico-científico. Aqueles que estão iniciando, aqueles que estão se preparando para uma nova etapa, para processos seletivos de editais, que normalmente são abertos no meio do ano e outros no final do ano para o ano de 2024. Então, por isso, a partir do dia 24 de julho. Essa pré-venda, ela vai acontecer ao final da primeira quinzena do mês de junho. A partir da segunda quinzena do mês de junho, o valor vai ser bem diferente desse valor que está sendo vendido. Por quê? Eu preciso ocupar as vagas, mas eu não preciso estourar o número de vagas. Eu vou trabalhar com poucas pessoas, porque eu preciso dar atenção a essas pessoas. Então, a gente trabalha com pré-venda. Se chegar nessa quinzena, já tiver terminado as vagas, acabou. Eu não vou abrir mais vagas para o período normal de vendas, que seria a partir do dia 15 de junho. Tá bom? Então, é só mesmo o informe. Silvia, como é que eu faço para comprar esse pacote do curso? Como é que vai acontecer isso? Como é que é isso? Eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp, convidados hoje, um formulário para que seja preenchido com poucas perguntas, para eu ver o perfil, para eu já ir organizando a outra parte da aula baseado no perfil daquelas pessoas que ingressarem. Ah, Silvia, preenchimento desse formulário, dessa ficha, significa que eu estou dentro? Não, significa que você está concorrendo a uma das vagas. Você vai preencher. Após esse preenchimento, farei contato com você e te enviarei o link para aí sim você realizar o pagamento e a liberação da plataforma que estarão as aulas disponíveis para você a partir do dia 24 de julho, tá bom? É assim que vai funcionar. Na verdade, as informações eu também vou divulgar melhor, então, tanto quanto como estou divulgando aqui para vocês lá no grupo de WhatsApp, só que de uma forma mais objetiva e não com tantos detalhes como eu estou dando aqui, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a presença de vocês. Gostaria que vocês perguntassem mais, participassem mais, mas eu entendo que muita gente ainda está tímido, tem vergonha. Então, eu aguardo vocês aí para futuro, para outros aulões, para outros momentos. E espero que vocês queiram e participem do curso, porque eu vou oferecer para vocês uma ambiência em que estarão em contato com outros pesquisadores, com professores, e isso vai ser muito enriquecedor para quem quer se desenvolver nessa área aí
da pesquisa acadêmico-científica, tá bom? Então, um abraço para vocês, uma boa noite e até breve.